solo do quadril com uma visão ortopédica. Para quem não conhece ainda, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico ortopedista, médico formado há 18 anos, dos quais 14 eu estou fazendo ultrassom e dos quais 12 eu estou aqui ensinando, né, e capacitando novos médicos no diagnóstico de excelência, no diagnóstico e nos procedimentos ecoguiados ortopédicos. Então vamos lá. Quadril, né? A maestria da sistematização do exame do quadril com essa visão ortopédica. O que a gente avalia no quadril? Como é que a gente divide o quadril, né? O quadril é dividido numa região anterior, medial, lateral e posterior, tá? Então a gente tem que entender que toda vez que a gente vai fazer um exame de quadril, a gente tem que internalizar essas quatro faces da avaliação, tá? E que elas sejam prioridade no seu exame, tá? Porque, obviamente, quem faz ultrassonografia, somente ultrassom, não pode se basear somente na queixa, porque às vezes ou somente na indicação do pedido. Às vezes a indicação do pedido é uma indicação do que o médico já sabe, mas ele não sabe, às vezes, o que é muito importante, que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Então, às vezes, ele acha que é algo e você consegue definir, durante o padrão de análise completa, outras estruturas que outrora estejam patológicas e que pode fazer sentido no retorno desse paciente ao médico assistente, tá? E para quem faz o que eu faço, a definição dessa avaliação, ela torna o exame mais completo, ela torna a experiência do paciente única e o paciente definitivamente ele acredita que ele está fazendo um bom negócio estando ali em você, tá? Se a gente for do ponto de vista do dia a dia, né? Se a gente for pensar no dia a dia, disparado, as principais patologias dos pacientes, elas estão na face lateral, né? Em especial as tendinopatias, muito mais comuns do que as bursites laterais, né? Eu vejo até hoje, né, o médico tradicional, ele palpa o quadril e fala, é uma bursite. E a bursite tem uma característica única. Se você tem um paciente com dor na face lateral do trocânter e essa dor não irradia para o terço médio lateral da coxa, muito provavelmente você está diante de uma tendinopatia e não de uma bursite, tá? Então, essa dica que eu estou dando é uma dica do dia a dia. A dor da bursopatia, ela irradia para o terço médio face lateral do quadril. Então, isso aí tem que ficar muito claro. Bem, então, se a gente for dar importância na nossa avaliação do quadril, eu definiria anterior, muito importante, medial, pouco menos importante, lateral, muito importante, e posterior, hoje, eu diria que está na casa ali entre o anterior e o posterior, muito mais do que medial e um pouco menos do que o lateral. Tá? Eu botei ali um pouquinho menor, mas nos dias atuais, com a dor glútea profunda cada vez mais tendo um espaço na avaliação da ultrassom, diga-se passagem que a ultrassonografia ela consegue definir muito bem essa dor glútea profunda, né? Em especial síndrome piriforme, em especial síndrome do obturador interno e também a síndrome do quadrado femoral, que seria o impacto posterior do quadril, né? Durante uma manobra de rotação, a gente pode ver esse espessamento fazendo uma compressão do nervo esquiático e formalizando ali uma ciatalgia. Ciatalgia é essa, outra dica. As dores glúteas profundas que irradiam para a face posterior do joelho, elas são eminentemente da alteração do glúteo profundo. Então, o paciente que fala que tem dor no bumbum, na dor de nádega e que irradia até a face posterior, consequente, quase absolutamente, essa dor é oriunda de alguma alteração do piriforme, do obturador ou do quadrado femoral. Tá bom? Uma dica muito importante aí para vocês. Então vamos lá. Quadril de frente, vamos começar com a nossa rotina. Primeiro a gente faz uma avaliação longitudinal na prega inguinal do paciente e a gente vai ver essa imagem. Acetábulo, origem da cápsula iliofemoral, a gente vê aqui o labro, a gente vê aqui a cabeça femoral, preto, a cartilagem femoral. Então essa imagem
Inicialmente, a gente avalia a origem da cápsula, né? Avalia ali a redução da cartilagem, avalia ali as lesões labrais, que são de suma importância. Se a gente desvia um pouquinho o transdutor, a gente já vai conseguir ver a região de cabeça, a região subcapital, né? E a gente vai conseguir ver o colo do fêmur ali, para ver se a gente vê derrame ou se a gente vê uma exostose subcapital, que indicia a síndrome do impacto fibroacetabular do tipo CAMI, e aqui a gente pode ver também uma presença de uma calcificação, fazendo uma redução ali da articulação, que é também a síndrome do impacto fibroacetabular do tipo PINCER. Então, uma um excesso de cobertura, que reduz a amplitude de movimento do quadril, ou um excesso de exostose aqui na região subcapital, são duas alterações que inferem uma síndrome do impacto. Tá? E é muito fácil ver isso, tá, gente? É muito fácil, porque aqui vai ter uma calcificação grande, né? Essa calcificação não pode ser diagnosticada diferencialmente, ou seja, não pode confundir com alterações da cápsula. Eventualmente, a gente pode ter um espessamento capsular, essa cápsula fica mais espessada, mais hipoecogênica, e eventualmente essa cápsula ela pode ter alguma alteração de lesão prévia e pode eventualmente ter uma fibrose aqui interna, tá? Então, uma doença capsular também que pode estar, principalmente nas artroses, né? As artroses, você tem um espessamento capsular, você pode fazer lesão capsular, né? Você pode fazer aqui também uma lesão labral que pode eventualmente gerar um cisto paralabral, pode haver um descolamento capsular e dor nessa região, tá? Beleza. Depois, a gente com o transdutor coloca nessa região aqui, ó, na espinha ilíaca anteroinferior e aqui, ó, anterosuperior. A gente começa primeiro com a anteroinferior, onde a gente vai ver a origem do quê? A origem do reto femoral. Porção direta e aqui mais fininha embaixo, porção indireta, ou tendão conjunto do reto. Que em criança pode haver avulsão dessa espinha, por não calcificação, por não formação ali ainda do crescimento da criança, geralmente chutes indiretos no futebol, crianças que praticam futebol ou que dão chutes e que não pegam na bola, eles fazem essa avulsão. Em adultos, tendinopatias, ruptura na transição miotendínea aqui do reto femoral, gerando dor e limitação do movimento desse paciente, tá bom? Então, lembrando que essa região da espinha ilíaca inferior é uma região mais próxima aqui, ó, do acetábulo. Tá? Um pouquinho mais próximo do acetábulo, a gente chega na espinha ilíaca antero-inferior. Depois, ainda na espinha ilíaca antero-inferior, a gente faz uma obliquidade do transdutor e a gente vai ver isso aqui, ó, a eminência iliopectínea, né? Essa eminência iliopectínea, a gente vai ver aqui o ilho, né? Que ele tem origem aqui nessa região de crista ilíaca anterior, o ilho, e o psoas, que vem lá da coluna lombar, né? Passando por aqui, ó. Isso aqui é o tendão do psoas, isso aqui é o tendão do ilho, é o músculo do ilho. Então, esse músculo aqui, chamado músculo ilho-psoas, ele vai fazer sua inserção na região aqui, ó, do trocânter menor, responsável pela flexão do quadril. Também pode ter espessamento aqui desse tendão, a gente pode ter uma ruptura dele, parcial, né? A gente pode ter também uma coisa chamada ressalto anterior do quadril. E aqui eu paro para abrir um parêntese. Quinta-feira agora, eu recebi um caso de um cirurgião do quadril famoso aqui no Rio de Janeiro, para fazer a avaliação de um ressalto do paciente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque essa aula eu vou preparar para vocês para a semana que vem. E o tema da aula vai ser ressaltos do quadril, dois pontos. Ultrassonografia versus ressonância nuclear magnética. E aí eu vou explicar para vocês o que um faz e o que o outro faz, tá? E eu vou mostrar para vocês muito claramente uma grande oportunidade de fazer avaliação com ultrassom e conseguir fazer um diagnóstico que outrora a ressonância não irá conseguir, tá? Inclusive, eu vou trazer esse caso de quinta-feira, que é um caso que foi feito ressonância, não foi diagnosticado, e eu vou, na aula, explicar por que não foi diagnosticado
um caso de um ressalto clássico da face anterior. E nesse mesmo caso, vou mostrar para vocês as, como se avalia um ressalto lateral e por que a ressonância também não conseguiria provar o ressalto, apesar de a gente ter visto uma alteração lá que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula. Uma aula curta, uma aula pequena, mas muito, muito poderosa para a gente conseguir fechar diagnósticos que outrora a ressonância não irá conseguir fazer. Tá bom? Então, nessa região, também a gente consegue fazer um bloqueio aqui, né, guiado por ultrassom, que é o bloqueio Peng Block, onde a gente coloca um líquido nessa região entre a fáscia e o osso, fazendo um bloqueio medial capsular para algumas indicações de procedimentos ecoguiados. Pois bem, depois a gente vai colocar o transdutor na origem da espinha ilíaca antero-superior, um pouco obliquado para medial, que é onde a gente vai ver a origem do sartório. Né? O sartório, muito pela característica da musculatura, muito visto em pacientes jogadores de futebol, por grande tração dessa região, a gente pode ter espessamento, tendinopatia, ruptura parcial, não é tão comum, mas a gente vê eventualmente. E veja que engraçado, eu falei para vocês anteriormente e vou repetir. Eu já peguei paciente essa semana retrasada, um paciente com tendinopatia do sartório, lesão parcial, tendinopatia do tensor fascial lata e o paciente clinicamente assintomático. Ou seja, se você define, se você pede um exame de ressonância para um paciente, a ressonância te mostra as alterações e ele não tem a clínica, o que, que você faz? Hã? O que, que você vai fazer? Vai tratar a imagem? Então, se você vai ser um médico que vai tratar ressonância, peço a você para repensar, porque a ressonância muitas das vezes não vai trazer o que definitivamente esse paciente tem, tá? Qual é a clínica exata desse paciente? Às vezes não faz sentido aquela alteração. Então, por isso que é bom fazer ultrassom, porque no ato do exame a gente já consegue definir se é ou não aquela alteração. Óbvio que se você é um ultrassonografista, como tem vários colegas aqui, ou radiologista, você tem que descrever e aí é o médico assistente que vai definir a conduta para esse paciente, tá bom? Então vamos lá. Bem, depois que saiu da região anterior, a gente vai para a região medial, né? E na região medial a gente tem o quê? A origem dos adutores. Isso mesmo, tendão conjunto dos adutores. Veja só, a gente vai colocar na sínfise púbica do lado direito ou do lado esquerdo, obliquado, igual está aqui na imagem, para a gente avaliar o que? O adutor longo, o adutor curto e o adutor magno, né? O adutor curto é o mais curtinho, o adutor longo é o que vai lá um pouco mais distal, e o adutor magno ele é imenso, ele é mais profundo, né? Ele vai lá até na região do côndilo, ali onde vai passar depois o feixe neurovascular indo para posterior, ou também chamado canal de Hunter, tá bom? Outra coisa que a gente não pode deixar de avaliar é avaliar em dois planos, né? Tanto no longitudinal como no transversal. Aqui é uma imagem longitudinal, sínfise pública, adutor longo, curto e magno. Veja, cuidado quando for colocar o transdutor nessa região, porque se você for para muito, muito medial, você não vai ver o adutor longo. Você vai ver o quê? A origem do grácil, que também é um pouco mais medial nessa região. É um tendão, né, uma musculatura longa, que vai ali da origem da sínfise pública mais medial até a parte distal, que também eventualmente a gente acha lesões nessa musculatura, tá bom? Então essa é a sínfise pública. E quando a gente coloca no corte transversal, a gente vai ver essa imagem. Nessa imagem, quando eu faço a imagem transversal, eu pego um pouco de um músculo que está aqui, ó, que é o famoso pectíneo, músculo pectíneo. E na parte mais interna, a gente vai ver essa musculatura pequena, chamada adutor longo, essa média, que é o adutor curto, perdão, adutor curto, adutor longo e o adutor magno. E entre eles e o pectíneo, a gente vai ver o nervo obturador, que é o responsável por essa sensibilidade no terço médio distal
da coxa do paciente. Também a gente pode, eventualmente, fazer o diagnóstico, olhar essas alterações, ou subir um pouquinho mais o transdutor e fazer um bloqueio desse nervo, eventualmente, quando há necessidade para uma terapia ou até mesmo uma prova terapêutica ou uma prova diagnóstica, a depender da sintomatologia do paciente. Pois bem, saímos então da face medial, que eu não incluí ali, mas eu poderia ter falado sobre a sínfise púbica, tá? A sínfise púbica também faz parte do quadril, né? Então é importante. Inclusive, esses dias ficou de marcar um paciente para fazer uma avaliação de sínfise púbica. Inclusive, eu poderia até falar para vocês de um caso que eu peguei há uns 2, 3, 4 meses, né? Um paciente com uma paciente do sexo feminino, bailarina, com dor na sínfise púbica, ressonância normal, todos os exames normais, sofrendo há mais de 3 meses com dor. E eu fiz o meu exame de ultrassom e adivinhe, normal também. Mas qual é o meu diferencial? O que que eu posso proporcionar para essa paciente tendo dor, fazendo exame de ultrassom com normalidade do exame? Eu posso guiar a sínfise pública, colocar ali 0,5 ml de lidocaína e fazer um teste diagnóstico. Foi isso que eu fiz nessa paciente. Eu coloquei 0,5 lidocaína guiado por ultrassom num corte fora do plano ou out of plan, e essa paciente levantou da maca sem absolutamente dor nenhuma. Ou seja, ela estava num processo inicial, um processo incipiente de uma dor por sobrecarga, né, da profissão, possivelmente, e tinha dor na articulação sínfise pública. Lembrando que a sínfise pública é uma articulação não sinovial, né, e que não há necessidade de você jogar ácido hialurônico. Sim, a gente pode colocar medicações, um corticoterápico, fazer uma prova diagnóstica antes de saber se realmente a dor era oriunda dali. Lembrando que essa paciente já passou por ginecologista, já fez ressonância de tudo que você imaginar da vida, da parte obstétrica, da parte ginecológica, e ela não tinha diagnóstico nenhum. E em meia hora de exame e procedimento, nós fechamos o diagnóstico dela. Ela ficou muito, muito feliz. Depois ela voltou para fazer o procedimento. Tá bom? E ali você consegue converter um paciente desse, converter um procedimento que eventualmente a ressonância não te daria essa oportunidade. Quando a gente vai para a região lateral, a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que entender. Na face lateral trocantérica, a gente tem algumas facetas, né? Faceta anterior, faceta lateral, faceta póstero superior e faceta posterior, né? Então, cada faceta dessa tem uma inserção muscular. Faceta anterior, glúteo mínimo, faceta lateral, glúteo médio, porção lateral e faceta pós-superior, glúteo médio, pós-superior. São dois tendões do mesmo glúteo, mas que eventualmente estão espessados de forma individual, né? Se você não sabe fazer a avaliação do pós-superior, muitas das vezes você não vai chegar ao diagnóstico. Isso serve para quem faz exame de ultrassom. Imagina você fazer um diagnóstico, uma tendinopatia na porção póstero superior do glúteo médio, né? E você vê lá a inserção do glúteo médio lateral, normal, né? Você vê a bulsa interglútea, normal. E uma coisa que eu quero falar para vocês, pela minha experiência aqui, geralmente as bursites trocantéricas, elas são indolores. Bursites trocantéricas, geralmente quando a vejo, são assintomáticas e são muito menos comuns do que as bursites interglúteas. Por quê? A bursite trocantérica, ao contrário da interglútea, ela não tem uma compressão direta do tendão muscular. Ela tem uma compressão pouca ali da fáscia, né? Então ela fica ali naquela região entre fáscia e tendões e ela tem um espessamento e muitas das vezes o paciente é assintomático. Já cansei de ver bursite trocantérica assintomática. Ao contrário da interglútea, ela está no espaço entre o osso e o tendão, para justamente diminuir o atrito do tendão. Então, quando você faz uma sobrecarga do tendão, que ele comprime a bulsa, essa dor sai da região peritrocantérica lateral e vai para a face lateral da coxa, inferindo então a bursite interglútea dolorosa.
tá? E aí pode ser do glúteo mínimo ou do glúteo médio, tá? Então, beleza. Então a face lateral é essa. Isso aqui é uma visão lateral, onde a gente vê aqui a origem do tensor do fascia lata. A gente vê toda essa fáscia lateral que ela vai fazer a sua inserção no tubérculo de Gerde, né? Fazendo então uma banda de tensão, uma banda vetorial para aumentar os empuxos, aumentar a contratura do quadríceps. Se nós não tivéssemos essa fáscia, a estrutura de gasto energético por diferença vetorial na hora da explosão de alguém que corre, seria praticamente possível um corredor fazer o que, que os corredores fazem hoje, né? Ter esse gasto de energia muito menor durante uma explosão, durante uma corrida, porque eles têm essa face como um vetor. Quando você faz a contratura muscular, que ela vai se expandir, a face segura, retorna e ela consegue relaxar e contrair de novo. Se você não tivesse essa face, essa coxa ia relaxar muito e você ia perder muito gasto energético para ele voltar ao normal. Então, a fáscia ela é muito importante para esse empuxo do quadríceps e, de um ponto de vista físico-vetorial, ela funciona como uma força ao contrário do que a musculatura tenta. A musculatura tenta sair, ela bate, ela volta e isso aumenta, então, a potência muscular. Tá bom? Como é que a gente avalia esses tendões, né? Quando a gente está com um paciente ali na região lateral, nós começamos o estudo dessa forma. A gente coloca o transdutor no trocante maior longitudinal e a gente vai ver o que eu acabei de falar, que é essa fáscia. Essa fáscia aqui, tá? Ela passa por cima do trocante maior, tá? E agora a gente vai fazer um Y. Um Y, praticamente um Y. Por que o Y? Lembrando que é um Y com a parte mais lateral reta. Porque o glúteo mínimo, o que a gente espera que ele seja um pouquinho obliquado, na verdade ele é muito obliquado. Então a gente vai fazer uma obliquidade bem medial, tá? Para ver esse tendão aqui, ó, que é o glúteo mínimo, tá? Então essa inserção do glúteo mínimo, lembrando que aqui é a fáscia, né? O tensor da fáscia lata e por baixo a gente vê o glúteo mínimo. Beleza. Depois a gente vai colocar o transdutor um pouco mais reto. Não precisa muito obliquidade, não. Traz ele para medial para o glúteo mínimo, depois, ó, pega onde você está com o transdutor e apenas leva ele um pouquinho para cima, um pouquinho, muito, às vezes nem tanto obliquado, para ver a inserção do glúteo médio. Veja que é um tendão ecograficamente homogêneo, né? Uma imagem ecogenicamente normal, sem espessamento, sem textura heterogênea, sem hipoecogenicidade, né? Um músculo normal, fino, normal. E para ver a região superior do glúteo médio, tá? A gente faz uma técnica onde a gente coloca o transdutor um pouquinho mais para baixo e a gente dá um giro nele para a gente ver a região lateral. Lembrando que o Y é justamente por isso, ó, como se a gente unisse e fizesse justamente esse Y que eu acabei de falar para vocês. Esse Y aí que seria mais ou menos a avaliação. E um pouco mais nessa faceta pós-superior, eu consigo enxergar, ó, essa inserção, tá? Que é a inserção da região superior do glúteo médio. Veja que a face lateral e a face pós-superior, elas são totalmente distintas. Essa superior, ela parece muito com aquele alicate, como é o alicate? Tem um alicate que eu esqueci o nome agora, não sei se é uma ferramenta, tem uma ferramenta que parece muito. Se alguém puder me lembrar o nome dessa alicate americano, enfim, um alicate aí, depois eu mostro para vocês. Quando acabar aqui, eu vou entrar aqui no Google, vou procurar esse alicate. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui para me ajudar nessa aula. É, chave inglesa, isso. Chave inglesa, alicate nada. Chave inglesa. É isso mesmo, gente. Parece uma chave inglesa. Isso. Né? A cabeça já tá falando besteira aqui já. Bruno, te respondo no final, tá? Mas a pergunta é pertinente sim. Então, quando a gente avalia a região superior, muitas das vezes o que a gente vai ver é só essa tendinopatia. E essa aqui não. Às vezes a gente vê só essa e não vê essa. E muito, dependendo do caso,
a gente pode ver espessamento dessas duas inserções promovendo dor. Lembrando que essa região pós-superior, meus amigos, às vezes ela irradia um pouquinho para trás, sabe? Irradia um pouquinho para trás. E às vezes é um diagnóstico diferencial do piriforme. Às vezes é um diagnóstico diferencial de uma dor glútea profunda, que o paciente coloca a mão um pouco mais para trás e às vezes o médico fala, pô, isso é uma glútea profunda, e às vezes não é, tá? E às vezes tem uma dor glútea profunda que está irradiando para ali e você não consegue perceber se você não sabe fazer essa avaliação. Então vamos lá. Bem, depois que a gente sai da face lateral, e lembrando que é aqui embaixo do tendão que a gente vai ver espessamento buçal, espessamento buçal, espessamento buçal, tá? A gente vai ver aqui. Essas bursites sim são dolorosas. Existe um corte que a gente faz aqui no transversal, né, que eu não coloquei aqui agora, mas no corte transversal, quando a gente bota o transdutor para frente, para anterior, a gente vê a inserção do glúteo mínimo vindo de frente, e quando a gente bota para trás, a gente vê apenas a inserção lateral do glúteo médio. A gente consegue ver ali nessas inserções também se tem algum espessamento buçal nessa região. Quando a gente leva o transdutor lá para a origem do tensor do fascia lata, que é na parte mais lateral da crista ilíaca anterosuperior, a gente vai ver essa origem ó, fininha do tensor do fascia lata. Aqui é o glúteo médio, aqui embaixo é o glúteo mínimo, e aqui é uma patologia, né, uma tendinoentesopatia na origem do tensor do fascia lata. E aqui entra um parêntese muito importante. Eu já cansei, mas cansei de fazer diagnóstico dessa estrutura de pacientes do sexo feminino numa idade ali adulta, ou que malham, ou que faz algum tipo de academia, de exercício, com esse tipo de patologia e a ressonância normal. Por quê? Porque quando a gente pede uma ressonância do quadril, eventualmente, se esse paciente não vai estar sendo avaliado ali por um radiologista que está de plantão, a bobina que se coloca no quadril para fazer a avaliação, ela só pega do glúteo médio mínimo, da metade dos glúteos para baixo. Ela não vai até a crista ilíaca, tá? Então, se você não coloca ali, porque hoje a ressonância, como é que é um pedido de ressonância hoje? Dor a esclarecer. Dor lateral, ressonância. É, bursite do quadril, ressonância. Tendinopatia do quadril. Tendinopatia é muito esforço, porque geralmente é só bursite, bursite, bursite. Dor na face trocantérica do quadril. Então, quando você não identifica, quando você não examina, quando você não põe a mão, quando você não enxerga o ponto local exato da dor, o cara que vai fazer a ressonância, ele tá nem aí. Ele vai botar a bobina dele, que pega daqui para baixo, vai fazer o exame e essa patologia vai passar batido. E geralmente esse paciente ele vem indicado por um colega, o paciente chega para você com um saquinho de ressonância e fala, doutor, eu tenho uma dor e que ninguém descobre. Se eu for fazer um exame pontual, eu gasto 5 segundos. Boto o gel, boto o transdutor e faço o diagnóstico. Entendeu? Então, meus amigos, é um exame onde a gente consegue fazer um diagnóstico absoluto. Teve dúvida? Compara. Bota o paciente do outro lado e faz a comparação. Essa sacada é muito, muito, muito bacana. Tá bom? Então, até aqui, beleza. Olhamos a parte de face lateral. Agora vamos entrar num tema que eu sou apaixonado. Apaixonado. Apaixonado muito de verdade. Que é justamente a avaliação do glúteo. Pessoal, olhe como eu gosto de fazer essa avaliação. Se eu te falar que de semana passada para cá, eu já fiz, sei lá, uns 8, 9 diagnósticos de dores glúteas profundas, todas com ressonância normal, todos com dor crônica, todos saindo de longe para vir aqui para fazer essa avaliação, todos sem diagnóstico, todos sem nenhum mínimo de orientação, todos com diagnóstico de dor da coluna, o outro porque a dor irradia, aí eles acham que é coluna, que é ciatalgia, com ressonância da coluna lombar, e o paciente laser negativo, teste de estiramento da perna negativo, sem nenhum tipo de irradiação plena, nada. Apenas uma dor glútea profunda. Tá?
Então, a gente tem que dividir o nosso glúteo em quatro quadrantes. Esses quatro quadrantes, inicialmente avaliados, né, a gente avalia com o transdutor linear. A gente vai avaliar o quê? Pele, tecido subcutâneo. Por quê? Porque mais do que isso, o transdutor não vai entregar o que a gente quer, né? Mas a importância dessa avaliação, diante de um rastreamento que a gente faz, né? A gente vai rastrear o quê? Primeiro, a área superoexterna, depois superointerna, inferointerna e inferoexterna. E a gente faz um rastreamento assim, ó. A gente faz um rastreamento assim, ou pode fazer de medial para lateral, depois de lateral para medial. O mais importante é a gente documentar que não há abscessos, que não há alterações do cluneal, né? A gente tem os nervos cluneais aqui superiores que podem estar sendo comprimidos, né? Seja por aplicações de injeções, seja por aplicações de chip da beleza, né? Como eu já peguei alguns casos. Então, durante essa avaliação, a gente pode ver ó, esses neuromas, esse neuroma cluneal. Esse neuroma cluneal gera muita dor e não é visto na ressonância, tá? Então, essa avaliação superficial, ela é muito importante, porque você com essa avaliação superficial, você consegue excluir um possível diagnóstico naquela dor, naquela região. Então, não deixem de avaliar a pele, o subcutâneo, porque eventualmente nesse rastreamento, tá? E geralmente apontada pelo paciente do ponto de dor, você pode passar despercebido de uma avaliação de um neuroma, por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês, ou às vezes de um abscesso. Olha só, o paciente tem um sinal de flogose, né, na região de nádega, não era dor glútea profunda, uma dor glútea superficial, né? Então eu avalio como nádega superficial. E o que a gente via? A gente via um abscesso, veja, uma imagem heterogênea, bem diferente da normalidade subcutânea, bem filtrado aqui na região subcutânea, e um paciente apresentando abscesso pós-injeção de testosterona nessa região. Veja o lado normal, veja o lado do abscesso, tá? Então, o paciente já foi lá, a gente fez o diagnóstico, já orientou ele a fazer o tratamento para ele se recuperar. Então, veja só. Agora, depois que a gente sai dessa parte superficial, entra o que de fato eu falo que a partir de aqui a gente divide entre homens e meninos, tá? A gente aqui avalia. Aqui a gente divide os que sabem e os que não sabem. Aqui a gente avalia realmente quem domina ou quem não domina o ultrassom, né? Aqui a gente define realmente o poder de um exame bem feito de ultrassonografia de uma forma geral. O cara que domina o glúteo profundo, ele vai ser o cara mais procurado na região dele. Por quê? Porque é um exame que poucos fazem, poucos colocam a mão. Escutei essa semana de uma paciente da Marinha, solicitaram um exame de ultrassom do glúteo. Ela falou, doutor, o médico não passou 2 minutos avaliando. Ele botou o transdutor no meu bumbum, fez uma avaliação e falou exatamente isso para mim. Olha só, não dá para ver nada. Você não tem nada. Esse exame não dá para ver nada. Você tem que fazer uma ressonância. E ela falou para o médico: eu já fiz uma ressonância e não deu nada. Olha que pesado, velho. Olha que pesado. E eu tive que falar: ó, infelizmente, esse colega, ele acho que ele perdeu a minha aula ou ele perdeu alguma aula no curso que ele fez. Porque dizer que o ultrassom não serve para nada no glúteo é um tanto de uma ignorância. O que, que ele poderia falar? Olha só, infelizmente, eu não tenho domínio dessa região, eu não sei fazer essa região. Né? Agora, falar para um paciente que é leigo, que o exame de ultrassom não serve para nada, que não dá para ver nada, cara, isso é perigoso. Né? Como que nós, formadores de opiniões, nós profissionais, especialistas, falam uma coisa dessa? É, eu escuto isso com muita tristeza, né? Porque o exame de ultrassom do glúteo, ele é
extremamente necessário. É um exame dinâmico, é um exame comparativo, é um exame que você consegue definir cada músculo durante a avaliação dinâmica, você consegue ver as estruturas de um lado e do outro, você consegue ver todo o rastreamento, você consegue ver com Doppler, Power Doppler, né? Você consegue definir patologia, você consegue fazer guiado por ultrassom provas terapêuticas para dores, muitas das vezes inconclusivas, dores complexas, né? Fazer a avaliação aqui do nervo obturador, fazer um bloqueio do obturador, não, do pudendo, perdão, aqui no canal de Alcock, né? Então, fazer bloqueios variados. Gente, pelo amor de Deus, né? É difícil receber uma notícia dessa. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma avaliação do glúteo profundo, a gente consegue ver pele, subcutâneo, glúteo máximo, consegue ver o nervo esquiático, consegue ver a tuberosidade esquiática, consegue ver o trocânter maior e consegue ver o quadrado femoral numa imagem só nessa topografia, né? Se a gente faz uma avaliação dinâmica aqui, se a gente vê um quadrado femoral espessado, hipoecogênico, textura heterogênea, a gente já pode fazer uma manobra de rotação e ver se esse quadrado vai empurrar o ciático, né? Se ele vai lá para cima. Inclusive, eu tenho uma aula só falando com isso, com vários artigos provando isso, mostrando isso na real ali, né? Então, talvez esse médico tenha que ver essa aula, esse médico tem que estar aqui, tem que aprender a rastrear glúteo profundo e não falar o absurdo que ele falou para essa paciente. A paciente ficou indignada e a paciente tinha sim uma síndrome piriforme e ela também tinha um espessamento do quadrado do obturador interno, tá? Então, é isso que a gente vê na prática, essa imprudência, muitas das vezes, do médico falar que não dá para ver nada, que não sabe ver, que não sabe ver não, ou se fosse que não sabe ver, isso é ótimo, mas que não serve para nada o ultrassom na região glútea profunda. Então, beleza. Se a gente colocar o nosso transdutor transversal, é isso que vê. Se a gente coloca no longitudinal, o que a gente vê? A gente vê aqui, ó, o piriforme, e por baixo do piriforme, a gente vê, ó, a emergência do nervo esquiático, né? Então, aqui, ó, é a emergência, não é a origem. A origem é lá na pequena pelve. Aqui é a emergência, ele vindo da pequena pelve e passando aqui para o glúteo profundo, tá? Então, a gente consegue ver muito bem o nervo esquiático, ver todas as suas alterações anatômicas, né, suas variações anatômicas, se ele está saindo por baixo, se ele está saindo por cima, se ele está saindo por cima e por baixo, né? Ou se ele está saindo de forma mais eventualmente normal, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Bem, continuando, quando a gente vai lá para cima, né, a gente consegue ver com o transdutor linear, minto, com o transdutor convexo, aqui é uma imagem do linear, mas a imagem é sempre convexa, se vocês prestarem atenção, a gente consegue botar o transdutor e fazer uma manobra de rotação. Lembrando que esse piriforme que eu estou mostrando para vocês é do lado direito, né? E esse piriforme que eu estou mostrando para vocês é do lado esquerdo. Veja, ele está aqui, ó, do lado esquerdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, e é justamente isso que a gente vê, ó. Olha só, a gente vê ele saindo da região anterior, a origem dele é na região anterior do sacro, e ele vê, ó, a gente vê, consegue ver tudo isso do piriforme, desde a sua emergência até a sua inserção no trocânter maior. E aqui entra um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que às vezes vocês não sabiam, mas eu vou falar para vocês por que, quando ele está espessado, quando ele está contracturado, ele faz a ciatalgia. Pessoal, isso aqui branco é o nervo esquiático. Olha só. Isso branquinho aqui, ó, ovalado, é o nervo esquiático. Então, se ele está espessado, ele vai comprimir o nervo esquiático e vai fazer uma ciatalgia. Se ele tiver preto, uma bola preta, uma contratura, tipo um trigger point. Sabe aquela imagem do trigger point, aquela imagem preta, né? A gente consegue ver não somente de forma visual, mas também tem uma técnica, né, que a gente consegue utilizar. Na minha máquina eu consigo utilizar muito bem no V7, no HS40 nem tanto, que é uma imagem onde eu ligo o Power Doppler
eu aumento a, a captação do Power Doppler e em imagens de contratura, o ponto de contratura ele não é, digamos, mostrado naquela grande captação do Power Doppler, ele fica preto, tá? Eu vou trazer essa imagem depois para vocês de uma forma bem bacana. Mas é muito legal essa avaliação e a gente consegue fechar o diagnóstico não somente no longitudinal, mas também se eu fizer um transversal aqui e usar essa técnica, eu consigo ver essa estrutura, uma imagem preta fazendo o bloqueio e o aumento da espessura do piriforme e gerando essa compressão do ciático, gerando essa ciatalgia. Né? Então, geralmente você vai ver um espessamento grande, um ponto de contratura, ou às vezes também a gente pode ver uma tendinopatia insercional do piriforme, que é menos comum do que essa contratura propriamente do piriforme. E aqui, ó, eu consigo ver também, tá, com o transdutor convexo, a origem dos isquiotibiais, né? A origem dos isquiotibiais vai ser nessa região tuberosidade esquiática, onde a gente vê não somente a origem desses tendões, né, a origem desses músculos, perdão, e aqui vai ter que tendões? Que tendões? Tendão mais para medial, semitendíneo e semembranoso profundo, e lateral do bíceps femoral, tá? Então a gente consegue fazer uma avaliação não somente no longitudinal, mas também no transversal, onde para a lateral a gente vai ver o bíceps superficial e a passão profunda, e na região mais medializada a gente vai ver o semitendíneo superficial e o semimembranoso, grossão, mais profundo.